Olá, seja bem-vindo ao meu treinamento. E eu já te adianto, sem força de vontade, você não vai chegar a lugar algum. E, portanto, não imagine que eu estou aqui para te ensinar nenhuma fórmula mágica de como ganhar dinheiro na internet sem persistência e planejamento da sua parte. Portanto, se você acha que isso vai acontecer, é melhor parar de assistir o vídeo por aqui. Isso aqui é o tipo de assunto que eu tenho com os meus amigos. Não posso falar abertamente por aí porque muitas pessoas se sentem como vítimas. Diriam que eu sou tóxico. A força de vontade é tipo um músculo que, se você gasta de manhã cedo fazendo coisas repetitivas sem receber recompensa, você vai estar exausto para conseguir criar o seu negócio online de 3 a 6 meses. O segredo aqui é criar uma rotina campeã, que envolva gratidão, estudo, visualização de objetivos bem definidos, exercício físico e gravar vídeo. Sim, eu disse gravar vídeo. Não é porque você tem vergonha agora que significa que vai ter vergonha para sempre. É claro que existem outras formas de se ganhar dinheiro na internet, mas nota só que as pessoas que realmente se destacaram mostraram o rosto e aprenderam uma forma eficiente de não dar a mínima para as críticas. Seus amigos e familiares serão os grandes vilões dessa hora. Se eu, que já morei em 3 comunidades carentes lá do Rio de Janeiro, decidi acompanhar esses caras que ganhavam dinheiro na internet honestamente, consegui, você também consegue. Com a mentalidade digital correta, quase todo mundo pode viver com abundância aqui na Terra. E você, que no fundo quer acreditar em mim. Do contrário, por que raios ainda estaria me dando ouvidos, né? Eu encaro cada um dos projetos que eu faço parte como se fosse uma empresa mesmo. E você sabe que propaganda é a alma do negócio. Na internet, isso também é verdade. A palavra marketing existe para dar sentido a criar mercado. E agora que estamos na internet, passou a ser online. Simples assim. Você cria mercado quando ajuda as outras pessoas a encontrarem soluções que muitas vezes nem eles conhecem. E aí é onde você entra. Eu sou uma pessoa comum, cara, como você. Até porque vivia com mais ou menos ali um salário mínimo em 2019. Porém, eu fiz uma escolha de todos os dias encarar a vida com otimismo, planejamento, muita produtividade e gratidão. Quando se mantém essa consistência, sabendo para onde ir, só existe um resultado possível: descobrir mais rápido que os outros se o plano deu certo ou precisa ser refeito. Para quem tem a mentalidade digital, fracassar é só o combustível para aprender um jeito certo da conta bancária não ficar mais no vermelho. A primeira coisa que você vai deixar de ganhar ao não prestar atenção no que eu estou falando é deixar de ganhar dinheiro e deixar de ter tempo livre. Por quê? Porque você estava ocupado demais no seu emprego. E aí deixou um monte de oportunidades passarem por aí. O emprego, ele é algo bom e algo ruim. Quando ele inicia a sua vida, quando ele te dá uma oportunidade de trabalho, você pode não saber muita coisa e aí vão lá te pagar o salário mínimo. Mas esse mesmo salário mínimo é um grande vilão que eu quero falar aqui, que temos em comum, tá? O salário mínimo, ele faz com que você, se não é capaz de ter esse mínimo, fique fora do mercado. E o que a gente está aprendendo é pensar de uma forma diferente. Você não vai pensar mais como cabeça de empregado. Eu estou te ajudando aqui a pensar com cabeça de um executivo ou um empreendedor. Alguém que esquece um pouco que o governo pode ou não te ajudar, ou algum patrão pode ou não te dar emprego, e você cria oportunidades. Porque o que a gente precisa entender? Ao realizar uma troca voluntária, ao facilitar, vamos dizer assim, trocas entre pessoas, de valores são gerados. E só para a gente entender, preço é uma coisa, valor é outra. Valor vem de verdade, então tudo que é verdadeiro tem valor. E tudo que é uma compensação financeira, ou tudo que é um número, digamos assim, na hora de pagamento, é preço. Então, só para esclarecer, a sua vida tem um valor inestimável. Então, ela não custa 50 mil reais, ela não custa 1 milhão de reais, ela é inestimável. Agora, para você assistir esse treinamento aqui, qual que é o custo que você pagou? Se ele é verdadeiro, se ele é útil? O custo foi você colocar lá alguns dados e eu te passar essas informações. Para mim, como a minha vida está cada vez melhor nesse sentido, eu tenho vontade de compartilhar contigo. Qual o valor que eu vejo nisso? Eu vejo, para mim, que eu estou te ajudando e de alguma forma te encaminhando a conhecer um pouco mais a vida de alguém que é próspero. E prosperidade eu entendo que é sempre se conectando a Deus também. Tá vendo? Isso é um valor para mim. Quanto que isso custa? Eu não estou te cobrando nada. Então, vamos entender isso, tá? O grande vilão é o salário. Você vai deixar salário de lado. Não é mais isso que você vai pensar. Você não vai pensar mais
quanto que tu vai ganhar por mês trabalhando, usando marketing digital no seu projeto. Esquece isso. Vão ter meses que você vai receber menos e vão ter meses que você vai receber muito mais. O nosso outro grande vilão é a falta de tempo. Por quê? Para você ir para o teu emprego, tu tem que pegar ônibus, ou vai pegar uma condução, vai pegar o seu carro, não sei. E vai gastar muito tempo no trânsito. Quando você usa todos os conhecimentos aprendidos e constrói um negócio na sua casa, você passa a ganhar tempo para passar tempo com seus filhos, pode ser um caminho, né? Então você vê eles crescendo, você pode dedicar tempo para leitura, você pode fazer mais exercício físico, você pode aprender mais coisas. Então existem inúmeras vantagens de você trabalhar em casa. Porém, existe um grande desafio, que é a concentração, que é a capacidade de ter disciplina, que é o que eu quero te mostrar aqui nesse treinamento. Este aqui que vos fala está na internet desde 2013. Como esse treinamento está sendo gravado em 2023, quer dizer que eu tenho 10 anos de janela aí de aprendizado. O meu primeiro, ou diria, os primeiros vídeos em um dos canais que eu tenho, que é um canalzinho de jogos, ele foi ao ar, se eu não me engano, dia 5 ou 9, eu não lembro agora, mas foi dia 20 de março de 2013. Depois que eu comecei a gravar isso, eu até posso colocar aí na tela para você ter uma ideia de como é que era. Depois que eu comecei a entender os erros e os acertos, levou muito tempo para começar a entender, na verdade, isso que eu queria falar. E depois que eu entendi, a velocidade de crescimento foi muito grande. Então, tu imagina que eu estava crescendo assim muito devagar até que a hora que eu comecei a entender e disparei. E só que para entender não é suficiente. Assim como eu falei no início do treinamento. Você entender, todo mundo entende. Eu falo aqui para você, explico os detalhes, você entende. Mas o segredo é até onde você é capaz de manter isso. Tudo na vida precisa de energia. Você precisa seguir por um caminho para chegar a algum lugar. Porque quem não sabe o que quer, quer qualquer coisa. E é justamente esse ponto que vai te diferenciar das outras pessoas que ainda estão buscando. Então a pessoa não sabe se ela vai seguir um caminho aparecendo na internet ou não, ela não sabe se quer trabalhar para alguém ou não, ela não sabe se vai comprar, não sei, vai investir dinheiro em bolsa de valores, criptomoeda ou não. Todos esses mais ou menos vão fazer com que você perca tempo. E tempo é um recurso não renovável, ou seja, a cada segundo que passa, você o perdeu. Então é importante saber o que a gente vai fazer. Para isso, é necessário uma rotina campeã. E nessa rotina envolvem-se algumas coisas. Um dos grandes vilões do século é a pessoa que está em depressão. É claro que eu não vou minimizar aqui o impacto da depressão, né, porque é uma doença, como qualquer outra, mas é uma doença psicológica. E por que não uma doença da alma, talvez uma enfermidade? Ou pelo menos uma ajuda a ser uma doença pior. Então, a junção dessas duas coisas, né? As pessoas podem entrar em depressão por inúmeros fatores. Mas como a gente manter esse bichinho ruim da depressão longe? Eu entendo que é a gratidão. E como é que você vai ser grato às coisas? Você vai ser grato às coisas com um exercício de humildade. Aquele que acha que não sabe de tudo está disposto a aprender, como disse Salomão, né? Ali existem várias passagens na Bíblia que são sensacionais de conhecimento muito, muito profundo mesmo. E se você se sente meio retraído quando eu falar de Bíblia, de Deus, eu te entendo, porque até 2016 eu era assim também. Achava uma coisa meio dogmática, até que em 2019 eu resolvi ler a Bíblia inteira e aí vi que eu estava sendo talvez bobo demais, né? Enfim, e Salomão, que foi um dos homens mais sábios do mundo, falou que ele preferia, quando foi pedido, né, quando foi perguntado ali por Deus o que ele queria, ele preferia o conhecimento. E esse conhecimento o trouxe muita prosperidade. O conhecimento sempre precisa ser ligado a alguma coisa maior do que você, a algum significado. Então, voltando aqui um pouquinho. Como ser grato pelas coisas? Você pode não sentir gratidão, mas pelo menos tentar. Então, todos os dias, antes do meu café da manhã ou quando eu acordo, dependendo do horário, eu preciso agradecer por todas as coisas que eu tenho. Você pode achar que tem pouco, mas olha ao seu redor. Você tem família? Você tem todos os membros do seu corpo? Você respira? Você é capaz de se alimentar todos os dias? Você tem alguém que a ama ou que o ama? Então, cada uma dessas coisas são motivos para você ser grato. E, ao ser grato, faz com que você consiga manter cada vez mais esse bichinho da depressão longe. E, ao manter longe, nós temos
uma força a mais para manter toda essa rotina, tá? E essa rotina, além da gratidão, você pode encontrar inúmeros motivos para ser grato, você também tem a possibilidade de fazer exercício físico. Hoje em dia eu faço academia, mas quando eu não podia fazer academia porque não tinha dinheiro, e a academia fica aqui bem pertinho de onde eu moro, então digamos assim, tem um impedimento menor de ir para academia, né? Mesmo assim, eu comprei equipamentos para treinar em casa. Mas antes de ter dinheiro para treinar em casa, bom, eu pude correr na rua, eu pude fazer flexão, dava para fazer agachamento, né? Abdominal. Você podia fazer alguma coisa que envolva exercício. Por quê? Porque já é sabido, cientificamente falando, que pessoas que fazem exercício liberam dopamina, serotonina, todas essas minas aí da vida. E isso faz com que você se sinta melhor. Você se sentir mais feliz vai fazer com que... Lembra que o segredo aqui é manter as coisas, né? É manter uma rotina. Então, primeiro você afasta a depressão, possibilidade de depressão, sendo grato. Depois, você faz exercício físico. Não necessariamente nessa ordem. Então, o que eu estou falando aqui você adapta como achar bem melhor, como funcionar melhor para você. Então, fazer exercício físico faz com que você se sinta melhor com o seu corpo, faz com que tenha ali uma descarga de hormônios que vão te deixar mais animado. E a gente precisa justamente dessa crença de conseguir chegar a algum lugar antes de conseguir, de fato, chegar a algum lugar. Tá? Então, exercício físico faz parte dessa rotina campeã. Outra coisa, leitura. Ah, não, é barato. Ler é muito chato, cara. Só é chato quando a leitura que você está realizando não te dá essa percepção de melhora. Eu duvido, mas duvido que se você tivesse habilidade de ler quando uma pessoa está mentindo, se você não queria essa habilidade. Poxa, ninguém quer ser enganado, não é verdade? Eu que estou falando aqui para você, eu não estou com a mínima vontade de te enganar. E você não quer também ser enganado. Então não seria ótimo saber uma habilidade em que a pessoa pode saber ou não quando a outra está mentindo? Te evita perder tempo. E se você for capaz de fazer com que as pessoas dissessem mais sim quando você fizesse uma pergunta? Não seria bom abrir portas? E todas essas coisas, e muito mais, você aprende em leituras. O segredo aqui é saber o que você vai ler, né? Lembra do tempo, que é escasso? A Bíblia também é uma dica que eu acho que todo mundo deveria ler, mesmo que você não seja cristão. Eu comecei justamente a ler para tentar refutar, né, os pontos ali, porque eu achava meio absurdo as pessoas citarem passagens e eu não saber exatamente, só pegar os trechinhos e tentar rebater. Eu fazia isso no passado. Eu disse que esse treinamento seria polêmico, né? Eu era um cara ali com alinhamento mais progressista, né? Então, portanto, eu era mais vítima, digamos assim, me sentia um pouco mais para trás dos outros, tinha um pouco de inveja. Mas, enfim, novamente, isso aqui é treinamento para você que quer aguentar a porrada de ser empreendedor, porque depois você vai colher os frutos. Então, voltando, aí você já tem gratidão, você já tem exercício físico, que podem ser qualquer um, cara. Você encaixa na sua rotina do jeito que achar melhor. Não precisa fazer uma hora de exercício se você não tem tempo para fazer uma hora de exercício, né? Às vezes não tem nem motivação para isso. Mas podem ser 2 exercícios. Você pode ir na rua e correr, enfim. E agora você já sabe que, além disso, precisa encaixar a leitura. A leitura pode ser só um pouco, mesma coisa. É melhor você ler uma página e aprender alguma coisa no dia, 0,1% de conhecimento a mais, do que você ler 30 páginas no final de semana. Sinceramente, a rotina de se fazer uma coisa faz com que ela seja cada vez mais simples. A outra coisa que você vai precisar fazer, além disso, é ter a habilidade de gravar vídeo. E eu já vou chegar nesse ponto. Você não precisa publicar seu vídeo. Você precisa apenas aparecer. Precisa apenas fingir que está falando com alguém. Um dos exercícios que eu usei muito na minha vida e acabo usando muito hoje, é falar sozinho. Falar sozinho é meio louco, né? Mas quando você fala para uma câmera, parece muito mais simples, pelo menos para mim. Não precisa publicar. A habilidade de se comunicar faz com que as pessoas te deem mais atenção. E tudo isso que eu estou te ensinando aqui, e tem mais, é claro, que é capacidade de fazer com que as pessoas cheguem até você, e só vai conseguir fazer isso se você tiver uma rotina, né, campeã de estudo, vai fazer com que você venda mais. Mas esse ponto a gente já chega lá. E por último, porém não menos importante, lembra que eu disse que a pessoa que não sabe o que quer qualquer coisa? E
muito importante que você defina naquele ano o que é que você quer que aconteça na sua vida. E podem ser as coisas mais grandiosas do mundo. Enquanto eu gravo aqui para você, uma das coisas que eu gostaria de ter é um carro, mas eu não tenho essa vontade de comprar um carro novo porque eu acho muito caro. É um investimento muito alto, né? Para ter um benefício que às vezes você aluga um carro e é muito mais barato com muito menos responsabilidade. Então, para ter um carro, é necessário que você tenha um rendimento, dinheiro, né, suficiente para não causar um problema ali nos seus recursos financeiros quando precisar. Porém, não sabendo ainda como vou fazer para conseguir tanto dinheiro assim, eu sei que não é tanto dinheiro, mas quando eu penso, poxa, mas eu podia colocar esses tantos R$ 1.000 em campanha de tráfego pago e isso vai fazer voltar mais dinheiro, porque já é assim que funciona, aí você fica meio receoso. Porque o que deixa de ser um custo, às vezes, é, poxa, dá para esperar um pouquinho, dá para alugar carro, né? Enfim, mas eu quero. E não é apenas isso que eu quero outras coisas e tal. E aí, peguei imagens na internet, fui numa lan house aqui, porque é muito difícil as pessoas hoje terem impressora, né? Não é mais como era antigamente. E aí, eu fui lá e imprimi as imagens. Voltei para casa, coloquei essas imagens junto a Lei e eu, né? A minha noiva, colocamos essas imagens num papel cartolina e colamos ali no nosso escritório. Por quê? Porque ao observar aquilo que você deseja, um plano acaba sendo criado. Então, por exemplo, para conseguir um carro seminovo, 2023, né, até o final do ano, que é um dos nossos objetivos, nós queremos um carro de tal cor, de tal modelo, que seja seminovo e que a gente consiga chegar comprando à vista. Por quê? Ao comprar à vista, a pessoa que está vendendo vai vender um pouco mais barato. Tudo bem. E para isso é necessário ter... Aí começa, né? Todas as tarefas. Outra coisa que eu já quis no passado. Eu queria ser capaz de assistir um episódio inteiro do Friends, que é um seriado aí, americano antigo, sem legenda nenhuma, em inglês. Para isso, eu precisava entender o que eles estavam falando. Para entender o que eles estavam falando, eu precisava estudar inglês, mas eu não queria pagar um curso de inglês. Estava quebrado de grana, né? Eu tinha que economizar o máximo. Então, o que eu fiz? Instalei aplicativos no meu telefone, estudava esses aplicativos um pouquinho por dia. E uma vez ou outra, assim, 2 vezes na semana, eu assistia o episódio do Friends em inglês, sem entender muitas vezes o que eles estavam falando. Aí achava que aquela cena era alguma coisa, então eu reassistia, só que com a legenda em inglês. Ah, entendi mais ou menos o que é. Quando não entendia completamente, reassistia pela 3ª vez com a legenda em português. Então, é uma forma. Então, o que aconteceu? Quando chegou ao final do ano, eu fui capaz de assistir, aliás, antes, né? Acho que em novembro, mais ou menos, já fui capaz de assistir o episódio inteiro em inglês sem precisar de legenda e dei risada de alguns episódios. Tá vendo? Isso é o plano de ação. Para isso acontecer, é necessário você observar diariamente aquilo que tu quer até o final do ano. Essa é uma forma de você não tomar outros caminhos para aquilo que você já decidiu quando estava com certeza absoluta o que você queria. Não precisa esperar o início do ano. Você faz agora, se for o caso. Não importa. O importante é que é muito melhor você caminhar para algum ponto e chegar lá do que ficar indeciso. Ai, meu Deus, mas poxa, eu podia seguir esse caminho. Entendeu? Então, esse é o ponto. A partir de agora, você vai pensar o que é que você quer para o seu ano e traçar um plano com todos os detalhes. Segunda, eu vou fazer tal coisa. Terça, eu vou fazer tal coisa. E esse plano, ele precisa envolver as tarefas para você conseguir essas coisas. O exemplo que eu dei de ser capaz de entender um episódio completo em inglês do Friends serve para você. Basta, no caso, instalar um aplicativo no seu telefone e estudar todos os dias 15 minutos, 10 minutos. Enfim, tá entendendo? É assim que funciona. Eu vou deixar aqui na parte de baixo dessa aula alguns vídeos com audiolivros. Então, se você quiser, compre o livro e lê. Se você não tem dinheiro algum para comprar um livro, mas quer mudar de vida, o que não falta na internet, principalmente aí no YouTube, são pessoas que fizeram a narração de livros que são importantes. Algumas dessas sugestões eu vou colocar em primeiro aqui, que eu acho que são mais importantes, que mexeram mais comigo na capacidade de lidar com as pessoas e de aprender como fazer vendas sem ser um chato, e outros eu acho que são menos importantes.
De qualquer maneira, eu sempre aconselho que você estude um pouquinho que seja da Bíblia. Porque se é essa gratidão toda que você vai exercitar, essa gratidão ela precisa ter algo transcendental, sabe? E fica aqui a minha sugestão. Você não precisa ser uma pessoa religiosa, mas você precisa conhecer Deus um pouquinho mais. Eu imagino que você está assistindo aí, deve ter por volta dos seus 30 anos, né? E antigamente consideravam uma pessoa adulta depois dos 30. Então, talvez você seja um adolescente ainda e quem sabe depois de ler a Bíblia você não se torne um adulto. E eu não estou tentando ser presunçoso, não. Estou falando da minha própria experiência, tá bom? Então aqui embaixo você tem algumas sugestões de audiolivros e é aquilo. Se quiser comprar, você compra aí onde achar melhor e lê. Agora pensa comigo, imagina que daqui a uns 5 anos, se você tem 30, quando você tiver uns 35, tu olhar para trás e pensar, caramba, por que eu não construí o meu negócio? E agora eu já estaria numa situação muito melhor. Hoje em dia, por exemplo, e eu não quero aqui causar nenhum tipo de inveja ou soberba, mas se eu quiser, eu vou ali na rua, agora, e vou ali como o que eu quiser. Por quê? Porque existe recurso para isso. E eu não estou há tanto tempo assim criando, assim, juntando dinheiro. A minha vida começou a mudar por volta de 2019. Então, eu estou gravando esse vídeo em 2023. Se eu, que sou super recente nessa brincadeira toda, consigo fazer isso, então eu acho que você consegue. Mas imagina ali, lá no passado, né? A sua versão do passado, agora você com 35 anos, e pensa, poxa, em 5 anos você não conseguiu aprender a montar um site que leva, sei lá, uma semana de aprendizado. Olha, o que mais tem na internet é tutorial de como montar site. Você não aprendeu a transformar o teu telefone, que é algo que você só gastava tempo ali vendo, sei lá, um monte de bobagem, não sei o que vai ter no futuro aí. Atualmente tem TikTok, Instagram, esse tipo de coisa, né? Vídeo curto, não sei no futuro quando assistir. Aí você passou sei lá quantas horas em vez de aprender a usar essa ferramenta para gerar vendas. Aí você, sei lá, às vezes já é pai, poderia ter dado um futuro muito melhor para o teu filho, ajudar a proteger ele de um monte de vitimismo que tem por aí no mundo, porque agora você tem um negócio em casa também, né? Então, na hora que seu filho chega em casa, você está lá para poder ouvir o que ele está falando. Você poderia ter ajudado a sua mãe a dar um plano de saúde para ela, né? Olha, um bom plano de saúde, por quê? Porque aqueles R$ 1.000 de plano de saúde já não causa tanto impacto na tua vida. Então, em vez de você ganhar ali seus, sei lá, R$ 2.500, tu já começa a sonhar com 15 mil, 20 mil, 30 mil. E é perfeitamente possível. Tu acha que tem que ser juiz e médico para ganhar isso? Não. Não, eu nunca sonhei na minha vida de ganhar mais do que R$ 10.000 por mês. Aí, mas quando você vê a coisa acontecendo, tu fica assim, caramba, cara, não é que é possível? Então, a tua semana, ela passa a ser algo muito mais prazerosa. Então, imagina, agora você com os 35 anos, com tudo isso que eu falei, e de repente tu percebe que por não ter começado, não ter me dado um pouquinho de atenção, não ter dedicado, sei lá, 1 ou 2 horinhas por dia para construir o seu negócio, melhorar suas habilidades, na verdade agora você fica dependendo de ajuda da sua mãe, você não é o cara que resolve as coisas, né? Agora as pessoas te ajudam, tu tem que de vez em quando morar de favor em algum lugar, faz um biquinho ali, o outro para tu ganhar 200, 300 reais. Dá atenção a isso que eu tô te falando agora. Se for necessário, reassiste isso. Eu vou deixar completamente gratuito aí pra você. Eu deveria cobrar, sinceramente. Porque quando a gente cobra, é uma forma da pessoa se comprometer. Mas eu vou deixar gratuito. É claro que sempre existe possibilidade de eu colocar alguma coisa pra vender. Pô, tudo bem, é uma troca, né? Desde que você cresça como pessoa. Mas não é essa a minha real intenção. Enquanto eu gravo isso aqui, é como se eu estivesse falando pra mim do passado. Ô, Francisco, preste atenção, aprende isso. Porque esses detalhes é que fazem a vida ganhar um novo sentido também, sabe? Você ser próspero, você conhecer mais coisas. Poxa, 5 anos da tua vida, cara, é muito tempo. É possível você mudar radicalmente em 6 meses, imagina em 5 anos. Então, fica aí a reflexão. Deixa todo mundo saber que você é importante. Aqui, nessa parte de baixo, eu vou dar um jeitinho de encaixar um campo de comentários. E escreve um pouco sobre a sua vida. Se quiser fazer um relato maior, fique à vontade. Se não, tanto faz. Mas escreve alguma coisa. Fala um pouco de você. Fala um pouco das suas dificuldades. Ou fala das tuas vontades. Fala o que você quiser.
mas deixa que as outras pessoas que também estão assistindo aqui esse treinamento, que elas percebam que não são números apenas, que não estão aqui só para poder ouvir um pouquinho, alguma coisa e ir embora. Ó, nossa, tá em 4K, que lindo. Sério que é para isso que você imagina? Não, você não imagina isso, né? Que eu gastei essa minha energia, que eu apertei o botão da câmera para falar isso só para mostrar que o vídeo é 4K. Então deixa aí nos comentários. Escreve um pouquinho sobre você, me deixa conhecer um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas elas assistem de forma passiva, deixam as coisas passarem, mas você não. O fato de você ter se cadastrado é um sinal de que você quer uma mudança. E eu tô aqui para ensinar todas as coisas não. Só estou te ensinando como melhorar essa disposição do seu tempo para você ir para um caminho que é um caminho de prosperidade, tá? Então, faça esse favor aí para si, para mim e para as pessoas que também fazem parte desse treinamento, de conhecer um pouquinho quem você é. O resumo dessa aula tem a ver com parar de perder tempo. Ao parar de perder tempo, você começa a ver coisas muito mais práticas na sua vida. Parece que o exercício da gratidão afasta as pessoas negativas. Nesse momento, inclusive, como eu falei ali mais cedo, seus amigos e familiares, eles não estão aí para te ajudar. Eles têm você perto muito tempo. Eles não vão consumir o conteúdo que você faz. Então, parar de perder tempo é parar de criar essas expectativas nele, bota mais tua expectativa em Deus, coloca mais a tua vida nas mãos de Deus e faça o seu trabalho, sendo grato, lendo, aprendendo mais, transformando o teu equipamento aí em algo produtivo. E por que isso? Porque ao criar essa rotina campeã, que eu bato muito nessa tecla aqui nessa aula, porque é uma das coisas mais importantes que tu vai fazer na tua vida, tá? Então, ao fazer isso, o que tu vai conseguir como resultado? Tu vai começar a olhar para as necessidades dos outros. E onde há necessidades de outras pessoas, há a possibilidade de você oferecer alguma coisa, alguma informação, essa informação às vezes gera um produto. Você vai entender isso aos pouquinhos, né? Que quanto mais você explica para as pessoas, mais elas têm vontade de comprar de você sem que você queira vender. É impressionante, tá? Então, ao entender, incorporar tudo isso, então essas leituras, essas coisas todas, tu vai compreendendo o processo de compra. Você entrou no meu processo de compra quando chegou aqui e falou, olha, eu quero aprender alguma coisa a mais. E à medida que eu te explico, você fica com mais vontade de saber a próxima aula, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Será que tem alguma coisa miraculosa? E tu vai perceber que não. Existem detalhes de informações que vão te ajudar a se posicionar melhor na internet. Isso é claro, eu vou te ajudar aí na medida que eu conseguir. Mas o principal é parar de perder tempo, né? E você para de E o principal é parar de perder tempo e você para de perder tempo quando começa a olhar para os pontos certos, tá? Então, ao ter esse tempo livre, que você vai construir esse teu negócio em casa, tu vai conseguir identificar mais necessidades das pessoas. Quando a gente para de gerar tanto ruído e não sabe para onde vai, tu começa a identificar essas coisas e onde há pessoas com necessidades e elas têm vontade de resolver esses problemas, lá estará você para levar a solução e aí, eventualmente, elas vão te pagar. Agora, falando em pagamento, para você que ficar muito curioso, como é que depois de eu falar tudo isso aqui, quanto que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, né? Com todas essas técnicas, com toda essa mudança de vida, eu vou deixar na próxima aula, que tu vai receber, e tu vai ver ali que não é nenhuma coisa super milionária, não é isso, é muito mais humano, é muito mais próximo, né, do que tu imagina, mas para mim que não via aquela quantidade de dinheiro, de repente ver, eu me senti assim, rico, porque o meu custo de vida era muito baixo e a quantidade de dinheiro que eu estava recebendo na época era muito bom. Hoje está melhor do que na época, mas é muito legal ver essas coisas acontecendo, tá bom? Então fica aí para a próxima aula. Tchau!